Olá, queridos alunos. Hoje eu vou passar os módulos 10 e 11 da página 28, da frente 1. Inversão de matrizes e cálculo de um elemento da inversa e propriedades. Então a definição é a seguinte: as matrizes A e B, quadradas, de mesma ordem, ordem n, são inversas se e somente se A vezes B for igual a B vezes A, que é igual à identidade, também de ordem n. Lembrando que a identidade é aquela matriz que tem a diagonal principal sendo os elementos todos 1 e todos os outros são 0. Indicaremos a inversa de m por m elevado a menos 1. Para que exista a inversa de m, o determinante dessa matriz tem que ser diferente de 0. Super importante. Tem exercícios que a gente só resolve usando isso daqui. Sabendo que, para que exista a inversa, o determinante tem que ser diferente de 0. Neste caso, diz que m é inversível. O m é singular, é não singular. Se o determinante de m for 0, então m é não inversível, ou m é singular. Ok? Agora, como obter essa matriz inversa? Tem duas formas. Uma delas é usando a definição, que é o produto das matrizes sendo a identidade, né? Então, uma matriz M vezes a sua inversa vai dar a identidade. Se nós chamarmos a inversa de x, y, z, w, vai ficar da seguinte forma. Pegando a matriz M, 4, 1, 11, 3, vezes a matriz que nós estamos querendo encontrar, a inversa, x, y, z, w, vai ser igual à identidade. Diagonal principal 1 e os outros elementos 0. Então, multiplicando as matrizes, fica primeira linha vezes a primeira coluna, 4x mais 1z, aqui. Aí, o elemento da primeira linha, segunda coluna, multiplicando a primeira linha pela segunda coluna, fica 4y mais 1w. Para chegar no elemento da segunda linha, primeira coluna, eu multiplico a segunda linha pela primeira coluna, 11x mais 3z, aqui. E por fim, segunda linha com a segunda coluna, 11y mais 3w. Isso vai ser igual à identidade. E aí eu igualo os elementos. 4x mais z vai ser o elemento 1. 11x mais 3z vai ser o 0, que está aqui. 4y mais w vai ser o 0. E 11y mais 3w, 1. E é um sistemão. Na verdade, você pode separar em dois sisteminhas 2 por 2, né? Usando essas duas primeiras equações, encontra o x e o z, isola o z em uma, substitui na outra, faz as continhas. E nas duas de baixo, você consegue trabalhar para encontrar o y e o w. Então, estão aqui, ó, fazendo as continhas, x3, y menos 1, z menos 11 e w4, encontrou a matriz inversa. Ok? O segundo modo é a regra prática. É uma regrinha que funciona. Então, você vai ter que proceder que nem uma receitinha de bolo. Primeiro de tudo, você calcula o determinante de m. Calculou o determinante de m, né? Diagonal que desce menos a diagonal que sobe. 4 vezes 3, 12, menos 11, que dá 1. Determinante 1. Depois eu lembro lá no final, mas vai tentando guardar. Depois a gente tem que encontrar a matriz dos cofatores. Essa matriz é muito importante. Cada elemento da matriz vai ser o cofator do elemento da matriz original. A gente substitui cada elemento de M pelo seu respectivo cofator.
Então, calculando os cofatores. O cofator do primeiro elemento lá, eu vou fazer, lembra, cofator, menos 1 elevado à soma da linha e da coluna do que o elemento está, que é o elemento 4, primeira linha, primeira coluna, vezes o determinante do que sobra, que a gente chama de menor complementar, né? Eliminando a primeira linha e a primeira coluna, sobra só o elemento 3. Tá bom? E aí, menos 1 ao quadrado dá 1, vezes determinante de 3, que é 3. Esse é o cofator do elemento A11. E aí continua. O cofator do elemento da primeira linha e segunda coluna, desse 1 aqui, vai ser o menos 1 elevado à soma de 1 mais 2, 3, vezes o determinante que sobra, eliminando a linha do 1 e a coluna do 1. Vai sobrar só o 11. Tá aqui. Então, menos 11. Menos 1 elevado a 3, menos 1 vezes 11, menos 11. O cofator do elemento da segunda linha e primeira coluna, menos 1 elevado a 2 mais 1, eliminando essa coluna e essa linha, né, do elemento que está na segunda linha e na primeira coluna, vai sobrar só o 1. Está aqui. E para finalizar, você elimina a segunda linha e a segunda coluna, vai sobrar só o 4, que vai dar 4. Essa é a matriz dos cofatores, ok? Guarda aí. Muito bem. Aí tem a matriz adjunta, que é só você fazer a transposta da matriz dos cofatores. Parece muita coisa, mas a hora que vai fazer, fica simples. Tá? Então, encontramos o determinante, encontramos a matriz dos cofatores, e aí você só faz a transposta da matriz dos cofatores. Troca a primeira linha, vira a primeira coluna, e a segunda linha vira a segunda coluna. Tudo bem? De novo, a matriz adjunta é a transposta da matriz dos cofatores, que a gente acabou de encontrar. Então, pega a primeira linha, vira a primeira coluna, e a segunda linha vira a segunda coluna. E aí, só usar essa formulinha aqui, ó. Receitinha de bolo, ó. Guarda. Matriz inversa é igual 1 sobre o determinante de M. Lembrando que nós calculamos o determinante de M deu 1. Então, 1 sobre 1 vezes a transposta da matriz dos cofatores, que a gente chama de matriz adjunta. É só pegar a matriz dos cofatores e trocar a linha pela coluna. E aí acabou. 1 sobre 1 dá 1, vezes a matriz adjunta, de novo, que é a transposta da matriz dos cofatores, você chega na matriz inversa. Tudo bem, gente? Agora, pode ser que você não precise calcular toda a matriz inversa. Você precisa calcular somente um elemento da matriz inversa. E como você obtém esse elemento? Para encontrar o elemento da matriz inversa, é só você fazer o cofator do elemento que você quer, na posição ali da inversa que você quer, sobre o determinante dessa matriz M. Só jogar aqui você encontra. Né? E a explicação é exatamente isso daqui, né? Porque você vai fazer 1 sobre o determinante, vai distribuir para cada elemento, e cada elemento vai ser exatamente o cofator do elemento ali. Muito bem? Então agora é só treinar e praticar, tá, gente? Vamos fazer aqui... antes ainda, estava me esquecendo, as propriedades, que são extremamente importantes. Tá? Então, sendo A e B duas matrizes quadradas inversíveis e de mesma ordem, vale as seguintes propriedades. A inversa da inversa volta na própria matriz. Bem interessante essa propriedade. Se duas matrizes são iguais, as suas inversas também serão. A inversa da transposta é igual à transposta da inversa. Bem interessante também. Aqui, ó, a inversa do produto é igual ao produto das inversas. E uma que é muito importante, que a gente vai usar para resolver exercício,
é que o determinante da inversa é 1 sobre o determinante da matriz. Essa propriedade é importantíssima, tá? Não esqueçam. Tudo bem, gente? Muito bem. Agora sim, vamos para os exercícios. Então, foco. Aí. Bom, gente, então vamos lá. O exercício 1, da página 29, está falando assim, ó, determine a inversa da matriz A. Então, vamos tudo de novo. Agora fazendo aqui ao vivo, olha lá. Só que não ao vivo, né? É vídeo aula. Então tá. Determinante de A é igual 2, 1, 5, 3. Diagonal que desce, 2 vezes 3, 6, menos diagonal que sobe. 5 vezes 1, 5, troca o sinal. Então, 6 menos 5 igual a 1. Guarda o determinante de A. Agora a gente precisa calcular a matriz dos cofatores. Então, vamos calcular os cofatores. O cofator do elemento 1, 1. Então, menos 1 elevado a 1 mais 1, vezes o determinante do elemento que sobra, tirando a linha e a coluna. É o 3 que sobra. Aqui vai ficar 1 vezes 3, que dá o próprio 3. Tá? Agora, o cofator, que está na primeira linha e segunda coluna, menos 1 elevado a 1 mais 2, vezes o que sobra, tirando o que está na primeira linha e segunda coluna, sobra só o 5. Vai dar menos 5. Menos 1 vezes 5. O cofator que está na segunda linha e primeira coluna, menos 1 elevado a 2 mais 1, vezes o que sobra, tirando o que está na segunda linha e primeira coluna. Vai sobrar só o 1. Aí, menos 1 vezes 1, que dá o menos 1. O cofator que está na segunda linha e segunda coluna, menos 1 elevado a 2 mais 2, vezes o que sobra, tirando a segunda linha e a segunda coluna, que é o elemento 2. Então, 1 vezes 2, que dá 2. A matriz dos cofatores vai ser 3 menos 5, menos 1, 2. A gente precisa da matriz adjunta. Lembre, a transposta da dos cofatores. É só trocar a linha pela coluna. Então, a primeira linha vira primeira coluna, é a transposta. Segunda linha vira segunda coluna. Muito bem. Aí só usar aquela formulinha. A matriz inversa é igual 1 sobre, no caso aqui, a matriz inversa é A menos 1, né? A gente está usando o A. Adjunta. A dos cofatores e a adjunta. Ótimo. Então vamos lá. 1 sobre o determinante de A vezes a matriz adjunta. Então vai ficar assim. A matriz inversa de A é igual 1 sobre o determinante de A, que é 1, vezes a matriz adjunta 3, menos 1, menos 5 e 2. Que vai ficar 1 vezes ela dá ela mesma. Então, a matriz inversa de A é igual a 3, menos 1, menos 5 e 2. Bom, gente, é o seguinte. Esse conteúdo é um conteúdo extremamente trabalhoso. Não é difícil, mas é trabalhoso. Tem muita coisinha. Então, olha com calma. Qualquer dúvida, me procura. Vamos ter o plantão hoje à tarde para tirar as dúvidas. Eu gostaria de pedir para vocês não fazerem todos os exercícios da aula.
só fazerem os 2 que eu estou pedindo para entregar, ok? Então eu quero que vocês façam somente o exercício 3 do módulo 10 e o exercício 1 do módulo 11. Só façam esses e esses vocês me entregam do jeitinho que está combinado lá pelo aplicativo. Tudo bem, galera? Muito obrigado e qualquer dúvida, até mais tarde. Forte abraço e até a próxima.